Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Agora sim. Bom dia, tudo bem, pessoal? A gente vai começar aí as atividades desse primeiro e único dia, né? Que é só um dia de atividade do seminário do Rasuras. Imagem, linguagem e sensibilidade no contexto contemporâneo. Eu sou Carlos Queiroz, coordenador do Rasuras, e aqui ao meu lado está o professor Eduardo Marandola Júnior. E a gente vai fazer essa abertura desse evento para falar um pouco sobre a linguagem da experiência, a experiência da linguagem, que de certa forma é um movimento aí que a gente tem feito nos últimos anos, talvez 3 anos, algo assim, de aproximação dos nossos caminhos de pesquisa. Eu e Eduardo, a gente é da primeira turma, eu sempre gosto de falar isso, é da primeira turma do mestrado da Unicamp, em Geografia. Então nós somos colegas aí de classe, já tem um bom tempo já. E eu acho que eu gostaria também de destacar nessa abertura a importância que essas relações afetuosas elas têm, né, em atividades como essa. Inclusive porque boa parte das pessoas que estão aqui, que vieram para falar nas mesas ou para fazer mediação, coisa assim, vieram por conta própria. A gente não teve recurso, a não ser os nossos próprios recursos, né? Então, eu acho que agradecer imensamente esse gesto de carinho que essas pessoas fizeram. Alguma dessas pessoas, por exemplo, o gesto ele é mais nobre ainda, porque tiveram que acordar muito cedo, como a Virgínia, por exemplo, seja uma prática incomum. Então, né, Virgínia? Então, assim, minha felicidade, ela não tem tamanho nesse momento, tendo em vista que é o primeiro seminário do grupo de pesquisa. A gente já tem, o grupo de pesquisa Rasuras já tem uns 3 anos de funcionamento. Então eu espero que, de fato, aquilo que foi motivação para que a gente pensasse em organizar esse seminário, e isso de fato ocorra, que é pensar em aproximações, em trocas e fortalecer, de certa forma, essas linhas afetivas, tá bom? Então eu vou passar a primeira palavra para o Eduardo, que vai fazer a sua fala. A fala dele é em torno de 40, 50 minutos. A minha fala é um pouco mais breve, em torno de 20 minutos mais ou menos. E Eduardo. Bom dia. Quero agradecer o Carlos por ter, e todo o grupo do Rasuras, todos os alunos, por terem feito esse esforço de organizar esse seminário e de nos receber aqui em Vitória, mais uma vez, né? A Vitória é uma daquelas, aqui, a Vitória e a UFES é um daqueles lugares que eu já dou indicação para as pessoas onde as coisas ficam, né? Então eu me sinto muito bem aqui. E é muito bom a gente ter esse seminário, que podia muito bem chamar reunião ou encontro também, pelas essas questões que o Carlos levantou. Bom, gente, o título da minha conversa, já a questão de aula de abertura, é sobre a impossibilidade de se voltar para casa ou a escrita como lugar possível. Deixa eu ver o tempo que eu concluo. A folha em branco ou a cabeça cheia? O organismo pulsante ou a ansiedade hesitante? A fantasmagoria plácida ou a vivaz intensidade? Um jornalista, um escrivão e um varredor de rua. Um diplomata, uma faxineira e um dentista. Uma manifestação, um telejornal e uma sala de aula. Parece que me encontro em dias difíceis, pois as escolhas, elas não parecem claras e as cartas parecem muito embaralhadas. Dialogar se torna disputa, assistir não é mais possível e agir parece imperativo. Mas posicionar-se, ao mesmo tempo, parece infantil, e discernir as linhas de conexão e propagação dos discursos, diante de tanto que se projeta,
se cria e se tensiona, se converteu em uma tarefa atordoadora. Da polarização preta e branca, sinto falta de outras tonalidades, de sombras e de reentrâncias, de zonas cinzas, de zonas indefinidas, de verdes azulados e de azuis esverdeados, de novas misturas, talvez um azulado esverdeado, e de sua reunião total, o branco. Mas diariamente somos confrontados com a profusão quase infinita de uma única cor, o preto da ausência. O sentimento de vazio e impotência nos sondam perigosamente, apenas afastados pela ilusão da ação, manifestas em memes e 4 linhas compartilhadas pelo celular. De vozes otimistas, ouço brados de regozijo pela mobilização, pelo diálogo, pela luta, pela resistência. De vozes pessimistas, ouço o murmúrio mal-humorado de quem já cansou de imaginar outros desfechos. Nunca me senti tão incomodado por essa suspensão corpo-mundo. Sinto uma insofismável indecisão, algo que se alastra do corpo à mente, ao mundo. De onde para onde? A dúvida que se converte em frustração se torna mais palpável. Aí eu somatizo. Tudo o que tem ocorrido em nosso país nos últimos meses e que agora toma forma em novos decretos, revogações e reorientações de governo, possui uma contraparte de respostas e novos posicionamentos. Contra, a favor, em dúvida, inertes. Na minha pequenez de marinheiro, atado a um barco flutuante, cujo motor tem potência limitada para contrapor-se às fortes correntes continentais, sento-me à noite e leio. Retorno aos meus livros. Não aos novos que se alinham na estante, esperando para serem lidos. Retorno a livros conhecidos, aqueles que já foram por mim visitados. É um retorno, sim. É um reencontro, portanto. E neles o que encontro? Encontro aquilo exatamente que vivo: ambivalência e solidão. E é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse diálogo de abertura, permitindo-me com isso meditar em voz alta sobre as relações linguagem e experiência, o que farei na proximidade a seguinte ideia: a escrita como experiência. Mas para isso talvez fosse melhor não meditar em voz alta, mas escrever em silêncio, para perante vocês ler tal tessitura. Peço, portanto, licença para compartilhar um escrito composto em meio a nebulosas madrugadas da alma, saboreando o amargor da neblina dos indecisos. Com meus livros sacados da estante, escrevo interstícios literários, sem final feliz anunciado. Esses envolvem as várias formas de se voltar para casa, o que sempre parece imperativo nos momentos de crise, mas que se mostra tanto mais impossível diante da desonra resultante. O que encontro é um lugar possível, sem conformismo, voltado para o futuro. A primeira parte, então, do primeiro interstício, amor e sexo, ou sobre geometrias do pensamento. Já refleti por muitas vezes, sem muito sucesso, sobre a geometria do pensamento. Este é um belo tópico para conversações e meditações. Os pares binários parecem dominar em grande medida o nosso pensamento ocidental, seja no positivismo, no estruturalismo ou na própria linguagem da computação. As formulações tem não tem ou é não é parecem repetir-se como estrutura e forma de pensar. É preto ou é branco? É de dentro ou é de fora? É daqui ou é dali? Até na física newtoniana, aprendemos que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e que estar em um lugar implica, necessariamente, não estar em outro. Esse pensamento binário, no entanto, nem sempre estabelece pares a partir da mesma natureza da relação. Há os pares que se atraem, como positivo e negativo, há os pares que se repelem ou se auto-excluem, como a noite e o dia, e há os pares que se tensionam em uma complementariedade, como na dialética ou no yin e yang da filosofia oriental.
Já se considerarmos as grandes religiões monoteístas do mundo, encontraremos, não raro, um pensamento tripartite muito forte, que tem sua expressão poderosa na Santíssima Trindade Católica, mas que aparece também na epistemologia contemporânea entre os grandes troncos das perspectivas lógico-formais, hermenêutico-interpretativas e das crítico-dialéticas. Mas o sistema binário parece se disseminar em nossa cultura, inclusive acadêmica, rendendo-se à necessidade de diferenciação a partir da oposição auto-excludente. Em termos filosóficos, conforme nos mostra Bruno Latour, seria o desejo moderno da pureza e purificação, que constituiria as categorias ontológicas modernas a partir de tais ideias isonômicas e antimissigênicas. Se concordarmos com ele, a separação é um artifício ou mesmo um engodo, dado que a mistura, ou, para usar outro termo de Latour, a hibridização é constituinte de tudo e todos, especialmente ao se considerar as relações sociedade, natureza e tecnologia. Bom, eu poderia pensar, saindo dessa preocupação ontológica, que a experiência é, em si, na mistura, como bem nos provoca um filósofo não ortodoxo, Michel Serres. Trazer para o campo da experiência implica, na minha perspectiva, trazer para o campo fenomenal, corpóreo, existencial, para a concretude da presentificação imediata, sensitiva e intuitiva. Dessa presença emergem conhecimentos que são fundados nessa simultaneidade corpo-mundo. Isso ficou muito forte para mim quando realizei uma leitura simultânea de 2 livros que, na minha perspectiva, estavam tratando exatamente do mesmo tema. O tema dos 2 livros é a saga das relações humanas. Isso na minha visão, tá, gente? Mas o livro Ensaios de Amor, do filósofo Alain de Botton, desvela o tema pelo amor, enquanto o livro Ao Sul de Lugar Nenhum, Histórias da Vida Subterrânea, de Charles Bukowski, esquadrinha o tema pelo sexo. Ensaios de Amor é uma prova filosófica sobre o sentido do amor romântico e sobre a necessidade, incutida em cada um de nós, de acreditar na predestinação e em uma força superior que zela por nós, nos aproximando de acordo com nossas fraquezas e virtudes. Amar alguém é, antes de tudo, acreditar na possibilidade deste amor e dessa predestinação, que reveste a relação de uma mística transcendente que remete a uma teleologia maior, de espécie, da vida, dos fins e meios para a humanidade. E nós mesmos, né? Que sejamos felizes e ocupemos nosso lugar no mundo. Os detalhes se tornam cruciais, as coincidências, predestinação, e o desfecho parece responder a um roteiro pré-definido há muito tempo para além da vontade dos dois envolvidos. Nessa perspectiva, o amor nasce de um encantamento pelo outro, mas também pelas circunstâncias míticas que envolvem o relacionamento e o encontro. De Botton encontra sua Chloe em um voo comercial, após mudanças de última hora no roteiro de viagem, e aquele encontro inesperado e estatisticamente improvável se torna a demonstração de algo transcendente que produz o arranjo propício para o amor nascer. Enquanto eu lia página a página a aproximação de Alain e Chloe, seu amor nascente, seus encontros e suas reflexões sobre suas virtudes e fraquezas compartilhadas, alternava a leitura com contos de Açul de Lugar Nenhum. O contraste das situações em que homens e mulheres se relacionavam era palpável. O subterrâneo de Bukowski é o antimundo onde a mera menção a amor encantado parece fora de contexto. Os personagens transam ou trepam, fodem e gozam, mas sem prazer. Não busca explicação, nem tenta justificar a atração ou suas ações. Não há transcendência, há apenas o mergulho da carne que jaz e apodrece, sem lamentação. Suas relações são fortuitas, sem promessas ou expectativas, limitadas ao aqui e ao agora e ao sortilégio do presente. O texto não exprime luz. Os contos rastejam, sem abrir nenhuma janela, contrastando com o texto de De Botton, que se mostra todo iluminado, ascensional, como um avião a decolar, em busca de luz, de iluminação, de virtude. O texto de Bukowski é escuro, sombreado, voltado para aquilo que não se vê e que não se deseja saber.
A primeira pessoa do singular da narrativa filosófica de De Botton contrasta com a impessoalidade do narrador onisciente de Bukowski. No entanto, este é um dos pontos de inflexão que me fez embaralhar, durante a leitura, as duas narrativas. A aparente luz do dia de De Botton, em seu romance com Chloe, começa a se desmanchar quando aquele encanto transcendente recebe os primeiros golpes. O amor romântico é idealizado e fundado em representações. De Botton não está construindo um elogio do conto de fadas. Ele visa demoli-lo, pedra por pedra, o que vai acontecendo à medida que a leitura avança. Fundado em representações que são, no fundo, ilusões, o amor enquanto construção social pode ser compreendido como uma busca por si mesmo no outro, aprofundando no final a solidão e o desamparo. O amor, portanto, teria que ser refundado para perdurar para além deste véu transcendente inicial, que, quando é descortinado, não raro põe fim à relação. Ao mesmo tempo, enquanto mergulhava mais e mais no subterrâneo das relações dos personagens de Bukowski, passava a enxergar mais do que sujeira e desamparo. Como quando nos acostumamos melhor à escuridão e nossos olhos começam a distinguir os contornos e formas, passei a sentir não apenas desespero, mas também esperança. Não do tipo do conto de fadas, mas no fundo, o lugar nenhum de Bukowski passou a ser, para mim, o lugar possível. Ou seja, a abertura plena. O que se pode esperar mais da experiência do que o lugar possível como abertura? Mais do que o transcendente, o lugar possível é aquele da concretude. Não é o conformismo que está no olhar de muitos, mas é a potência realizante daquilo que é realizável. O amor romântico idealizado e representacional de De Botton, portanto, se encontra com o sexo possível de Bukowski. Ambos, por vias diferentes, não constroem ou reforçam imagens hegemônicas do pensamento geométrico binário. Antes, turvam e deformam este pensamento, tensionando as possibilidades de compreensão da saga das relações humanas como relações ambivalentes. Se a representação do amor transcendente tem um lugar mágico de encontro, com um momento crucial de conspiração do universo que colocou aquelas duas pessoas juntas, o lugar do subterrâneo permite outra luz, ou sombra, se preferirem, sobre este lugar idealizado. O possível, em cada circunstância, com aquilo que somos e podemos ser. O futuro que o presente manifesta. O lugar possível, portanto, como já afirmei, não é o conformismo com aquilo que se tem. Antes, é justamente a exploração da potência a partir daquilo que se mostra, se coloca à mão. É o anticonformismo. Dentre os lugares que ocupo hoje como possível, talvez um dos mais potentes para mim seja a escrita. Uma escrita que cria experiência, não uma escrita que relata ou descreve apenas. Uma escrita, portanto, voltada para o futuro, não para o passado. Esse movimento é fundamental para contrapor aquilo que Nietzsche chama de doença histórica, que seria um dos vários traços da modernidade, que vê na obsessão pelo novo uma das marcas constituintes do pensamento racionalista moderno, tornando o passado sucessivamente desprezado ou superado no sentido de descarte, de vencer mais o metal. Vátimo, por exemplo, aponta a necessidade de romper com essa perspectiva que impõe a prevalência do novo sobre o velho, permitindo construir um olhar voltado para o futuro, ou seja, criador e criativo, e não um pensamento assentado apenas no já realizado e no já vivido. Em O Sopro de Vida, de Clarice Lispector, a autora promove o diálogo entre o autor e a personagem, Ângela, permitindo a experiência da leitura como desdobramento de um diálogo aberto no qual a personagem interpela o autor, assumindo, portanto, um papel ativo e não apenas passivo diante dos desejos do autor. É a subversão da ideia, de que o autor é todo poderoso e faz com o personagem tudo aquilo que ele deseja, e a ausência total de autonomia da personagem na narrativa. Enquanto narrativa aberta, Ângela não se vê como passado, nem como presente,
mas como potência. Afirma ela: sou a contemporânea de amanhã. E o autor assevera: Ângela vive para o futuro. É como se não lesse os jornais de hoje, porque amanhã haverá notícias mais novas. Ela não vive das lembranças. Ela, como muita gente, inclusive eu, está ocupada em fazer o momento presente deslizar para o momento futuro. Tinha 15 anos quando começou a entender a esperança. Fecha aspas. O futuro que se apresenta a partir do presente não é a presentificação, mas a potência buscada que torna a experiência intensiva. Ângela se vê em comunhão com o mundo, sentindo a expansão do entendimento não como conteúdo, mas como busca. E aí, leio novamente o autor. Desculpe, agora é Ângela falando. De agora em diante eu quero mais do que entender. Eu quero super entender. Eu humildemente imploro que esse dom me seja dado. Eu quero entender o próprio entendimento. Eu quero atingir o mais íntimo segredo daquilo que existe. Este futuro presentificado torna o futuro o tempo possível, não o presente, pela esperança, tecida neste lugar possível, a escrita. Para Lispector, a escrita, como a vida, é pensada como fragmentos. As narrativas permitem brincar com tais fragmentos, dando-lhes sentidos, criando experiências e possibilitando interlocuções. Mas ter sentido não é fixar. Dar sentido é um apropriar-se. Aquele que escreve, portanto, a tarefa não se refere a criar sentidos para a apreensão dos outros. O desafio é criar escritas que permitam a cada leitor uma experiência e a intuição de sentidos, sempre circunstanciados à sua própria experiência. Assim, para mim, a escrita poderia ser, portanto, a criação de um lugar possível voltado para o futuro. Mas não se trata de redenção. Podemos tensionar um pouco mais aquela geometria binária do pensamento, reunindo mais uma narrativa, tornando o pensamento, portanto, tripartite. Ensaio de amor, ao sul de lugar nenhum, e agora, desonra de Cortese. E aí eu passo para o último item. Desonra e a impossibilidade de se voltar para casa. Cortese conduz sua narrativa a partir do narrador, o professor de literatura David Lurie, que com 52 anos se debate entre o atendimento e cultivo de seus desejos sexuais, a carreira universitária comum e sem brilho e a dificuldade de ligar-se às pessoas, seja sua filha, amigos ou ex-mulher. Cético após 2 casamentos desfeitos, apega-se ao sentido de desejar. Valoriza e exalta a atração que sente por uma aluna sua de 21 anos e defende suas ações em relação com ela, como respeito à sua própria natureza. Demitido da universidade, tem seu prestígio acadêmico e social desgastados, caindo em desonra, o que o leva a passar um tempo com Lucy, sua filha, que havia optado por se mudar para uma fazenda do interior e viver uma vida simples de camponesa. Ali, David se vê deslocado, desligado da filha e vivendo na pele a intensidade dos ainda presentes efeitos do apartheid social e racial histórico da África do Sul. Ali vive nova situação de desonra quando vê sua filha, lésbica, ser estuprada por parentes de seu vizinho e capataz africano. Não entende sua filha, que aceita a situação e não os denuncia. Não aceita sua impotência para protegê-la ou para punir os responsáveis. Não aceita a forma como a sociedade lhe reservou punir, pelo fato de não ter demonstrado arrependimento do que fez. Não aceita e não entende. Em Cortese, o sexo sem amor é a expressão de violência e desejo, resultando em desonra. Desonra para ele, que se relacionou com uma aluna muito mais jovem, o que ele chama de afastamento de gerações. A desonra de sua filha, violentada e grávida dos estupradores, cuja maior esperança é ser incorporada como uma das mulheres de seu ex-capataz para ser protegida. E sua desonra por ter que ter relações com mulheres de sua idade, velhas, nada atraentes, tornando o ato triste e sem sabor.
Mas essa desonra é representacional. Expressa um sistema de valores, mas ela é tensionada o tempo todo na narrativa. Ela não está fortemente enraizada, mas se mostra sempre deslocada como Lure. Assim, não é apenas ele que está deslocado, a própria honra e desonra também o são, à medida que os sistemas de valores e perspectivas são contrapostos e vivenciados de formas ambivalentes. Lure não se vê em um lugar possível. Se vê sem lugar e impossibilitado de retornar para casa. Não pode voltar à sua casa, porque foi depredada e tem uma vizinhança agora hostil à sua presença. Não pode voltar à fazenda, pois sua filha definha na resignação das consequências da violência que sofreu. Se vê sem casa, sem rumo, sem abrigo possível. Essa impossibilidade de retornar para casa, na verdade, revela a sensação de ambivalência e tensão em que se encontra. Na realidade, ele não pode retornar para nada, pois é incapaz de olhar para o futuro. Se vê arrancado do solo, sentindo-se desamparado, sem condições de atar-se a algo, de envolver-se, ou meramente de compreensão. A única coisa que tem a se apegar é seu não arrependimento. Sua desonra é externa, imputada pelos outros. Dentro de si não há arrependimento. Há apenas a angústia da busca por compreensão que não encontra eco para desenvolver-se. Lure é um desonrado pelo sexo, sem lugar para voltar, nem lugar possível e sem futuro. Mas a impossibilidade de voltar para casa seria, portanto, uma condenação? Penso que não. Talvez o que falte a Lure seja a disposição de Muidinga e Tuani, personagens de Miyakoto em Terra Sonâmbula. Aí leio Miyakoto. Muidinga e Tuani param agora frente a um alto carro queimado. Discutem discordando-se. O jovem lança o saco no chão, acordando poeira. O velho ralha. Estou lhe a dizer, Mildo, vamos instalar casa aqui mesmo. Mas aqui, num macimbondo todo incendiado? Você não sabe nada, Milton. O que já está queimado não volta a arder. Talvez me sinta um pouco assim por esses dias, vivendo uma desonra compartilhada e mal definida, mas que é mais imputada pelos outros do que propriamente existencial. Talvez por isso tente tanto voltar para casa, embora haja uma clara impossibilidade de atingir aconchego e proteção como aquele da casa onírica bachelardiana. Me esforço em me centrar, em encontrar um eixo para me posicionar diante da situação em que vivemos, e quanto mais eu tento, mais desconforto pareço sentir. Mas, como nos ensina Tuair, a casa não é o lugar do amor transcendente, da representação. Não é o castelo protetor onde nada nos atinge. A casa não é o sexo ardente, cheio de tesão e performance. A casa, por vezes, é a própria desonra, misturada, imprecisa e ambivalente, que marca qualquer crise. O problema não é a necessidade da casa. A questão é esperar que ela seja algo puro e idealizado. Se a casa for a nossa escrita, talvez já estejamos no lugar possível. Basta agora nos voltarmos para o futuro. Obrigado pela paciência, meu.